Gratidão. E aqui falando um pouco mais sobre a cocriação, né? Então, o que é essa cocriação de novas realidades? Na verdade, não são novas, né? Elas sempre existiram, só que a gente não tinha essa percepção. Então, por que os humanos não tinham a percepção de que eles podiam mudar de vida? Ou mudar a forma de fazer as coisas? Por quê? Porque o sistema criou crenças, padrões. Então, para todas as coisas foram criados determinados padrões e crenças. Quanto mais gente, né? Então, na pirâmide evolutiva, quanto mais gente na base, a base sempre tem mais pessoas, que são, quanto menos, né? A gente colocando aí uma fórmula, né? Quanto menos consciente o ser está, mais gente tem naquele grupo. Né? Então, a base da pirâmide sempre tem o que a gente chama massa, né? A gente não usa esse termo aqui porque isso é totalmente pejorativo, né? Estamos falando de seres humanos, mas aqui, né, no planeta Terra se utiliza essa nomenclatura, vamos chamar assim, a massa, a grande quantidade de pessoas que está inconsciente da possibilidade de viver de uma outra forma, vamos chamar assim, de acessar outras realidades, outras maneiras de se fazer. Você pode fazer a sua vida, ter atividades, o que for, de uma maneira diferente da vida do outro que está ali, do seu vizinho, vamos imaginar assim, né? Então, você mora num local, a pessoa que mora na sua frente vive de uma outra maneira. Então, é muito perceptível, hoje é muito perceptível essas, não criticando, mas essas diferenças, entre aspas, né, que são os níveis de percepção da vida, de consciência, que vão acontecendo, que a gente vai vivenciando. No passado, isso não era percebido por muitas pessoas. Então, algumas cristalizadas nesses padrões continuaram vivendo isso, repetindo, acreditando que não tem outro jeito, não tem outra forma, não existe outra maneira de viver. Então, o sistema aproveitou, né, justamente de pessoas que têm essas crenças, que já vieram com elas. Vieram por quê? Porque elas vieram aprender, né? Aprender a retirar as crenças, aprender a fazer de uma forma melhor, aprender. Mas aí o sistema fez o quê? Se aproveitou das pessoas que vêm com essas dificuldades para criar mais dificuldades para elas, porque assim o sistema foi se alimentando. Então, a forma de alimentar o ser é falar, não, você não pode. Então, como que um ser vai viver com alguém que não acredita nas mesmas coisas que ele? Então, um ser que quer progredir não tem como conviver com um ser que não quer. Então, isso são polos, né, opostos da mesma realidade. Então, estamos dentro do mesmo mundo, mas dentro dele nós temos níveis de realidades diferentes. Então, como a gente cocria em primeiro lugar, acreditando que existe, mesmo não vendo. Então você fala, não estou vendo. Não, mas você diz, eu não vou viver daquela maneira. Aquilo está incoerente com o meu ser, com a minha essência. Então, a essência por si só vai se fazer, vai começar a buscar e vai começar a colocar esse ser em outras percepções, em outras situações que ele não via, em outras oportunidades que ele enxergava. E aí você começa a descobrir mais de si mesmo e mais de você naquela realidade onde você já está pronto, né? Entre aspas, nunca ninguém está pronto, né? Mas já está um pouco melhor, né? Do que essa terceira dimensão que as pessoas ficam aí se debatendo, se batendo por bobagens. Então esse mundo mais denso, ele não pode ser sustentado por muito tempo. Então isso foi uma coisa que eu aprendi, que me veio, né, quando eu passei esse processo, que me mostrou, falou assim, não, em nenhum plano, não existe em nenhum outro lugar. Então veja que escola fantástica é essa que a gente está, não tem nenhum outro lugar, seres que permanecem tanto tempo numa dimensão tão densa. Por quê? Porque
essa dimensão impede eles de terem uma percepção maior da vida. E você fica vivendo ali, né, fazendo aquelas coisinha, repetindo, todo dia. Aí você não questiona, né? Então não existe isso. Por quê? Porque para evoluir você tem que sair rápido aqui. Sai. Não, já deu. Então esse jogo de empurra que eu percebia, né? Porque eu queria sair rápido de uma coisa e tinha uma coisa que trazia de volta, né? Todos percebem, todos que estão no processo ascensional, né? Algumas pessoas que conversamos e percebemos que sentem isso, que é normal. Por quê? Porque no momento em que uma pessoa fala, eu não aceito um sistema desse, o sistema inteiro se volta contra a pessoa. Por quê? Porque quer mantê-la ali. Então, num velho mundo, quando a gente não tinha ainda essas energias como está o planeta hoje, né? A gente não podia sequer mencionar alguma coisa porque se tornaria tudo uma ameaça, né? Então os governos todos se alimentam das pessoas que querem ali continuar, né? Se mantendo debaixo da asa deles, né? Para que eles possam criar programas de governo, né? E aí eu participei de várias coisas nesse sentido, porque fui colocada, né? E aí quando me deparei, eu vi que estava ali porque tinha uma ordem superior para a gente estar compreendendo como é que isso tudo funcionava e colocando algumas formas, né, de trabalhar mais expansivas, né? Então tentando tirar as pessoas daquelas caixas. Esse era o movimento que a gente tinha que fazer. Tentar ver que as pessoas não precisavam participar daqueles programas. Que programas são esses, né? Programas assistencialistas. Programas que desprezam o ser humano e dão para eles alguns trocados. Como é que pode ser se aquele ser é Deus, né? Como é que eu posso tratar, né? Então eu sou governante, né? Eu sou uma líder de algum país e eu ofereço migalhas para as pessoas. Então isso não existe, né? Dentro de uma lei evolutiva. Então os programas todos eles serviram para manter as pessoas descrentes do seu poder interno, que é o poder de co-criar uma nova realidade. Então, no momento em que você chega lá e coloca, não, mas por que vocês fazem assim? Por que a gente não faz assim? Tudo se move como assim, né? Hoje, com as energias e com o planeta reorganizado, não precisamos da validação dessas pessoas. É isso que precisamos entender na cocriação da realidade. Então, o que acontece? Não estamos em outra realidade, em outra faixa. Não precisamos descer para lá e perguntar: você quer? Será que é possível a gente fazer isso desse jeito? Não, nós não precisamos. Nós estamos criando essa nova faixa. Então, todos os seres que estão trabalhando, despertando, que estão fazendo seus processos internos, seus processos de autoconhecimento, estão se unindo dentro da nova faixa, dentro de outras realidades que já existem. Elas já estão prontas. Então, essa é a maravilha. Não é que a gente vai criar isso, e aí como é que vai ser agora? Você vai precisar de 200 anos, 1000 anos, quantos séculos? Não, gente, não tem nada disso, é agora. É agora. Eu tomei a iniciativa, então, quando eu tomei a iniciativa lá atrás, eu apertei o pé no acelerador de uma maneira um pouco ousada, né? Obviamente que tive que passar pelas consequências, ou seja, tive que suportar durante muito tempo sozinha a carga daquela intenção que eu tive de mudar. Né? Então eu tive que suportar isso, obviamente sempre com um apoio superior, a gente nunca está sozinho, mas eu tive que lidar com isso, por quê? Porque as pessoas da realidade terceira dimensão, elas, quando você coloca uma ideia nova dentro daqueles sistemas, elas se rebelam porque você está rompendo a caixa. Então, romper a caixa não significa que a gente vai lá destruir a maneira como eles fazem. Não, eles vão viver daquele jeito e a gente aceita. Então, aí eu entendi que eu estava rompendo, na verdade, não era a caixa deles, era a minha própria.
para sair daquela caixa. Então, para sair dessas caixas criadas de linhas, porque existem muitas linhas intermediárias da terceira dimensão, existem muitas, né? Até você chegar numa dimensão maior. Por quê? Porque era a tentativa de manter, não, mas agora, né, como vocês percebem, a questão da espiritualidade, do faz de conta da espiritualidade. Né? Então, faço de conta que agora nós todos estamos, né? Então a gente percebe que tem todo esse movimento, porque para manter, mas ele pertence à mesma caixa, uma caixa que mudou a roupa, mas não mudou internamente. Então a intenção continua sendo manter aquelas pessoas lá dentro, né? Como se fossem hipnotizadas lá dentro, né? Para alimentar e manter ainda o sistema funcionando. Porque, gente, não adianta. Se não existe gente, se não existe ninguém observando, nós somos os observadores. Eu não observo mais aqui, né? Então, por exemplo, eu saio, não fico observando a realidade da terceira dimensão. Por quê? Porque o meu sistema de crenças, ele caminha numa outra dimensão. Então, eu estou caminhando na terceira, caminho, mas eu observo a partir da quinta. Então, as coisas como eu faço, elas são do nível, eu tenho que responder às leis superiores. Então, a minha ação, a minha emoção, tudo isso está em linha com a consciência interna, com a consciência que eu sou. Então, eu não vejo aquilo, ou aquilo não tem mais nenhum impacto. Então, deixa de fazer parte. No momento em que deixa de fazer parte, outro faz isso também, e outro também, e todos nós estamos caminhando em outra realidade, aquela realidade vai tendo menos pessoas, menos observadores. É como aquele programa, né, um programa X aí de uma rede aberta qualquer, que tinha 1 milhão assistindo e hoje tem 10, vamos imaginar assim. Então, aquilo vai chegar um momento que não tem sentido nenhum. Por quê? Porque aquilo não faz mais parte da realidade das pessoas, porque as pessoas estão evoluindo, as pessoas estão crescendo. Então, elas estão entrando em um novo paradigma. E esse novo paradigma, ele vai permear todo o planeta. Por quê? Porque as energias superiores, o objetivo do planeta Terra é se tornar um planeta sagrado. Sagrado. Sagrado significa que todos nós vamos despertar o nosso eu superior, o nosso eu divino, para viver num planeta organizado, colaborativo, onde as pessoas progridem. Porque o progresso não pode acontecer num planeta onde você tem uma base da pirâmide, tem um monte de gente correndo de um lado para o outro, inconsciente, e outras estão suportando com a sua energia aquelas que estão lá embaixo. Porque se eu estou dando energia para manter aquelas que estão lá embaixo, como é que eu subo? Como é que a nave sobe se ela continua tendo que levar energia para aqueles que estão lá embaixo? Então, essas realidades que começam a se organizar. Por quê? Porque a gente tem que continuar colocando energia naquela realidade que nós estamos manifestando. Então, a cocriação da realidade sempre aconteceu, que é aquele impulso. É muito simples, basta você perceber aquele impulso que você tem. De repente, você fala, nossa, aquela vontade de mudar o mundo, né? Não importa, né? A gente sabe que a gente não vai mudar o mundo, que a gente tem que mudar nós mesmos, mas se a gente mudar nós mesmos, nós vamos mudar lá fora. Mas esse impulso é que importa. Então a pessoa sente um impulso de, não, chega, nossa, vamos fazer as coisas diferentes, viver de uma maneira leve, viver na natureza. Meu Deus, com os cachorros, né? Gente, ama os cachorros. Então, viver assim, né, com o contato com a vida, é maravilhoso. Então você deve, porque você é um ser humano. Então o que muda essa nova era? A era anterior, né, que se chama aqui era de peixes, né, essa coisa toda, era a era do fazer. Só que isso também foi criado pelo ser humano. Então também é uma crença. Por que tem uma era do fazer, era de peixes?
Isso também é algo que é questionável, né? Era do fazer se tornou porque os seres começaram a fazer, buscar resultado. Empresas malucas, né? Você senta ali para trabalhar, você está sentado ali criando, a pessoa está no telefone, não, que chegou, não chegou, né? Para quem conhece esse tipo de trabalho baseado em resultados, é uma loucura, né? Então, eu tive a oportunidade, também visitei a Bolsa de Valores, uma loucura, gente, uma coisa totalmente, né? Então, você olha aquilo, né? A princípio, a priori, você entra numa realidade. É interessante de se conhecer, gente. Nada é para a gente criticar, mas é importante a gente conhecer para a gente perceber aquilo que está em linha com a gente mesmo e como existem realidades diferentes operando em vários níveis. Então, a realidade, por exemplo, Bolsa de Valores é um nível de consciência. Então, aquelas pessoas estão, né, eu lembro que eu entrei ali, eu não sabia, eu olhava para um lado, olhava para o outro, gente, né, que coisa mais forte, né? Por quê? Porque as pessoas estão por dentro totalmente hipnotizadas nos números, nos resultados, se subiu, se desceu, se não comprar, agora vamos vender, não tem que comprar, tem que vender, e aí bate o martelo e fala, é uma loucura. O que é isso? É um processo mental, né? Uma criação mental, um funcionamento de um sistema financeiro que foi criado, né? E que funciona com base no quanto vende, quanto ganha, quanto vende, quanto ganha. E aquela pessoa que está ali, ela vai cada vez mais estar ali. Então, se você fala para ela, não, agora nós vamos, né, meditar. Aquela pessoa vai meditar. Ela está num estado de consciência de dificuldade de ela meditar, né? Porque ela vai entrar em meditação como? Se ela está buscando externamente os resultados. Né? Então, esses processos de fazer dessa era anterior, vamos chamar assim, levaram as pessoas a desmantelar suas mentes, a ter a saúde mental completamente comprometida em alguns casos. E aí, como é que elas fazem seus processos de ascensão se você precisa de uma mente tranquila, de uma mente calma, pacífica, ordenada, para você criar na sua tela mental a sua paz, num lugar bonito, integrado, onde você vai receber as pessoas para fazer esses processos de integração, onde você pode fazer um retiro que não precisa ser uma coisa, né, pode ser algo, um retiro também existe comunicação no retiro, né, então você pode fazer um retiro onde as pessoas aprendem, ensinam, então tem tantas coisas que nós podemos criar, que são mais adequadas à nossa essência. E mais adequadas ao quê? Às frequências do planeta. Por quê? Porque uma frequência dessa, alta, de amor, sabedoria crística, chega na Bolsa de Valores, gente, como é que acontece? O que acontece quando essa força cósmica entra dentro de uma instituição 100% materialista? 100% materialista. Você vai conversar, né? Eu interessei que eu trabalhava fazendo avaliações de projetos e entrevistei algumas dessas pessoas. E eu sempre tive o meu mundo interno, né? Então aí eu percebi a matéria, a ganância, o querer, o poder. O poder por resultado é muito louco. Gente. Então o ego estimulado, o exercício que eles fazem, tudo que é, obviamente eles têm um nível, não é criticando, mas eles têm um nível mental para entender tudo aquilo fantástico, né? Eles sabem se aqui vai para lá, se aqui subiu, se desceu. Eles sabem tudo. Absolutamente tudo. Tudo que vai mover, o que não vai mover, como é que sobe. Mas o que acontece quando entra uma energia dessa? Essa é uma energia feminina. Lá as pessoas, a maioria, né? Você tem homens e mulheres, você tem a grande maioria de homens. Uma energia yang, uma energia de fazer, de poder. Aí entra uma energia dessa feminina para desacelerar. Então isso entra em confronto com essa realidade. Por isso que essas energias, elas estão permeando todo o planeta, todas as instituições, todos os seres, tudo.
Mas aquele que está disponível vai se transformando e vai se elevando e vai fazendo seus processos. Agora, aquele que não está, ele vai continuar e vai se manter naquela realidade que ele escolheu. E aquela realidade não tem como receber uma energia dessa, porque a pessoa não está disponível. Então não vamos transformar agora, né? A gente vai dizer, não, agora a Bolsa de Valores, você vai chegar lá, todas as pessoas estarão, né, fazendo yoga, meditando, você tem todo um ambiente, incensos, velas. E aí você fala, nossa, que maravilha, a Bolsa de Valores agora é um local de paz e harmonia. Na medida que isso acontece, ela deixa de existir, porque a função pela qual ela foi criada deixa de fazer sentido. Qual é a função dela? Né? Então, isso são realidades diferentes. Por isso que a gente fala, não é criticar aquela realidade, mas os seres que escolheram viver naquela realidade, eles vão viver naquela realidade e está tudo certo. Mas o ser que escolheu viver numa realidade mais sutil, mais leve, onde ele entende que a prosperidade vem pela elevação e não pela força, mas o contrário, eu não forço o resultado, eu me desapego dele, os resultados de quem está nessa coisa pode ser muito maior do que aquele que está lá, vendo, né, os gráficos dia e noite e dia, porque ele está fazendo aquilo com a mente, com o ego, e está desconsiderando uma força maior dentro daquele processo. Né? Por quê? Porque aí, em muitos casos, as leis superiores ou a ética daquilo, né, que é o principal. Porque ele pode estar fazendo aquilo e tudo está funcionando bem, mas existe ética. Né? Ou seja, eu estou comprando ações de uma empresa que acabou de destruir a natureza. Então, eu estou comprando as ações daquela empresa. Quer dizer, eu estou valorizando aquela empresa. Eu estou dizendo, nossa. Então, isso tudo, né? E aí surgiu a sustentabilidade dentro desse cenário para tentar florear, né, as coisas. Mas o que a empresa está fazendo? Está destruindo novamente. Então, isso é consciência, gente. Então, a consciência que nós queremos, que nós temos, vai nos alinhar à realidade compatível de quem somos. E essa é a nova Terra. Então, essa nova Terra, ela, como Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Então, essa foi uma instrução superior que nós falamos, meu Deus, né? Não fica por quê? Não é no sentido de destruir aquilo que a gente julga certo ou errado, mas é no sentido de colocar, então, se esse ser quer viver assim, ele vai viver assim. Mas se o outro que está lá com ele não quer, ele tem o direito de viver de uma outra maneira, numa outra morada, numa outra consciência, numa outra realidade. Então isso foi a promessa, essa foi a promessa. Então essa é a grande promessa. Só que essa promessa passa pelo quê? Passa pela nossa consciência. Então, o que nós precisamos fazer para não estarmos numa realidade como aquela? Aceitar a transformação. Então, nós temos que nos transformar para sermos a realidade que nós queremos expressar e manifestar. Então, quando nós somos a realidade que nós queremos manifestar, não tem como. Lá fora tem que expressar, tem que manifestar, né? Manifestar essa realidade. Por quê? Porque a lei superior é quem está comandando, porque esse ser escolheu esse caminho evolutivo. Então, no caminho evolutivo não tem luta, é um caminho de paz, de harmonia, não é parado, ao contrário, é extremamente ativo, mas ele não visa confrontar, não visa a gente dizer, não, a minha empresa, tantas ações atua, e concorrer com as empresas, né? Cansa, né? Agora, cansa. Concorrência é desgaste energético. Colaboração amplia tudo, e aí um faz uma parte, outro faz outra, e as coisas se encaixam. E aí construímos as coisas. E não precisamos confrontar atividades, né? Nem buscar reconhecimento e prêmios, né? Para ser validado dentro da realidade. Então, o importante é que essa realidade terceira dimensão,
as pessoas se buscam o tempo todo, elas têm que se validar. Olha, eu tenho tantas coisas aqui, olha, eu tenho tantas coisas ali. Por quê? Porque é uma realidade que exigiu que as pessoas ficassem o tempo todo provando quem elas são para serem aceitas dentro da Bolsa de Valores. Você chega lá e fala, não, eu quero trabalhar aqui porque eu quero ajudar, quero aprender. Não, tá, mas você tem isso aqui, você tem isso aqui. Se você não tem aquelas 10 certificações, você não pode entrar. Por quê? Porque não permitem. Mesmo que você tenha vontade. Imagina, você tem vontade de aprender. Como é que funciona isso aqui? Aí o cara fala, não, tá, mas você tem que fazer isso. Você tem que fazer trocentas coisas para você ser aceito. O que significa isso? Você precisa entrar num padrão mental para você ser aceito no grupo. Mas aí você só quer aprender. Então, entrevistando, eu falei, eu só quero, né, só entender como funciona isso aqui. Então, aí você aprende, você está indo lá com uma proposta, né, uma proposta de conhecer aquilo, de perceber como funciona. E não ser um membro daquilo, ou um participante daquilo, padronizado por aquele sistema, que é o chamado funcionário. Então, o funcionário nada mais é do que um padrão criado por aquele sistema e que, se ele não se encaixar, até logo, tira, coloca outro. Não conseguiu, não atingiu os resultados, tira, coloca outro. Então, isso tudo é a realidade terceira dimensão. Quando a gente co-cria, por isso que muitas pessoas que saíram desses sistemas, né, executivos, empresários, situações de pessoas que passaram, diretores de empresa, que não podiam mais continuar dentro de um sistema onde eles não eram considerados seres humanos. Eles tinham que ficar o tempo todo apresentando resultados. E se não apresentassem, eles estavam fora. Então, isso tudo é um descaso, né, com a vida humana. Então, dentro de uma realidade que nós estamos convocando, entre aspas, né, fomos convocados a criar, ela traz, em primeiro lugar, o ser para desenvolver e manifestar seus dons, suas capacidades, seus talentos. E com isso ele vai viver a realidade, ele vai construir a realidade. E não com alguém chicoteando, né? Alguém obrigando ele todo dia a ficar lá batendo as metas, e se ele não bater as metas, ele está fora, que é uma loucura mental. Ok, gente? Então, vamos co-criar sempre a realidade. Essa pode ser uma realidade de uma pessoa e ela quer se manter lá, ok, não tem problema, mas não precisa arrastar e os outros serem intimidados, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, de achar que só existe aquilo, então eu sou obrigado a viver assim. Não é. Por isso que temos toda essa confederação, todo esse movimento superior para nos tirar de todas essas caixas que chega um momento que não tem sustentação, por conta, principalmente, da energia do planeta, né? Porque o que abastece um sistema de terceira dimensão, ou de qualquer dimensão? O principal antídoto, né? O principal é a energia. Então, o que abastece qualquer sistema? A energia. Então, se não tem ninguém co-criando paz, a paz não vai existir. Se você tem um planeta inteiro das pessoas brigando pelas coisas, resultados, guerra, isso, aquilo, as linhas do tempo, né, e as realidades que são humanas, civilizadas, vão ficando distantes da nossa visão, da nossa consciência. E a gente vai se incrustando cada vez mais lá embaixo e acreditando que tem que ficar lá, que não tem jeito. Então a gente não tem que temer criar uma nova realidade, porque se nós não fizermos isso, a gente não tem quem faça. Então os seres humanos, nós, as pessoas que estão ancorando as energias, juntamente com todos os seres humanos, vão criando isso, vão ampliando e trazendo frequências mais altas. E aí sim as realidades vão se apresentando. Então, no momento que alguém falar, não, você tem que se submeter a um emprego que alguém está te desrespeitando, você não vai aceitar, porque isso não está em linha com os seus valores. E você não vai fazer isso, porque a consciência está comandando.
Então, esse é o momento, né? Então, a cocriação da realidade é a gente se fixar, fixar não é a palavra mais correta, né? Já foi dito agora. Fixar não é. Fixar porque não existe nada fixo, ok? Não tem nada fixo, gente, tudo vai mudando. As próprias linhas, né? Se a gente expande mais, a gente cresce mais, evolui mais, a gente acessa outras. E tá tudo bem, porque aí a gente vai tendo mais opções. Mais opções. Mas a gente vai estar sempre vivendo em linhas evolutivas e não mais em linhas de sobrevivência, de mal-estar, de descrença, de ódio, de nada disso. Então, a mente tem o poder energético, né, de comandar essa energia. Ela tem o poder de comandar essa energia. E nós temos que fazer isso. Por quê? Porque tudo é energia. Então, se nós descobrimos, né, e aí seria uma grande parte da humanidade que descobriu isso e que está fazendo isso. Veja como muitas coisas já mudaram. Então, as realidades elas vão sendo apresentadas e nós não temos que ter obrigação de viver naquilo que já não faz sentido mais. Então, nos descolarmos definitivamente de uma realidade que não faz sentido é a nossa prioridade. Ou seja, a gente vai percebendo, isso aqui já posso, isso aqui já não faz sentido, aquele outro também não. Então você vai saindo gradativamente daquela realidade sem alarde. Por quê? Porque você vai trabalhando internamente e vai se desconectando daquilo. Atividades burocráticas, né? Por que precisa ser feito dessa forma? Então aí você vai se aproximando de outra e entendendo, gente, que as outras realidades também têm tecnologia. Elas têm tecnologia muito mais avançada. Elas têm sistemas muito mais avançados. Nós não vamos ficar capengando nesses sistemas que não estão unidos, né? Que concorrem entre si. Né? Então, os sistemas, a tecnologia extraterrestre, é uma tecnologia que está além desse mundo físico. Então, ela vai nos permitir trazer informações e fazer as coisas de uma maneira muito mais efetiva, muito mais simples. Então, o objetivo desse trabalho é trazer simplicidade. E a gente entender que não precisa todas essas coisas que foram inventadas no mundo da terceira dimensão, todos esses telefones, né? Na bolsa de valores, toda essa loucura, todo esse barulho, porque as leis superiores prezam pelo silêncio. Gratidão.